Vamos dar continuidade aí na resolução dos exercícios, na utilização de laços. E vamos ver aí como que fica o resultado disso daqui. A gente tem mais um exercício que é apresentar o total da soma dos 100 primeiros números inteiros. O total da soma dos 100 primeiros números inteiros dá 5.050, né? Tem fórmula para fazer isso daí, mas a gente vai fazer na mão, né? Eu quero somar os 100 primeiros números inteiros. Então, vamos iniciar a resolução disso daí. Começando um arquivo novo, então a gente está utilizando, já vi a nomenclatura, arquivos, salvar, while, vai ser exercício da página 80, letra B. Então, é esse daí o nome que a gente vai utilizar agora, o exercício da página 80, letra B. Fazer já o import do nosso java.util.scanner. Tá lá. Vamos já criar um scanner para que a gente possa utilizar. A gente vai precisar, falando nisso, né? Deixa eu ver, né? Eu estou criando scanner. Não, apresentar o total da soma. Não precisa, né? Então, nem vou fazer, desculpem. Então, não tem necessidade de criação do scanner. A gente vai trabalhar, então, aqui eu vou declarar duas variáveis, uma inteira chamada número, e esse número daqui, ele vai começar em 1, que é de 1 até 100. E a gente vai controlar no laço até chegar no 100. E vou declarar uma segunda variável, que vai ser a minha soma, que vai totalizar aí a contagem dos nossos números. Começando em 0. Não tem nenhum valor por enquanto, inicializei ela com 0. Vamos fazer, então, qual que será o processo, né? A gente vai fazer com o laço while. E a gente vai fazer o quê? A gente quer contar os números que vão de 1 até 100. Então, eu quero fazer enquanto o número for menor ou igual a 100. Ele vai começar em 1, e o que eu vou fazer? Dentro do meu laço, eu vou incrementar de 1 em 1 o meu número. Então, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu vou fazendo 1 a 1. E agora, o que nós iremos fazer? Iremos acumular esse valor, totalizando, somatizando eles, né? Então, soma vai ser igual ao valor que estava em soma mais o número. E a gente vai somar todos os números. Isso daqui pode ser escrito da seguinte forma, né? Eu posso escrever soma mais igual a número. Também é uma possibilidade. Eu posso escrever dessa forma. Tanto faz um jeito ou outro. Vamos ver agora que a gente somou, eu preciso mostrar, né, para ver qual que foi a resposta. System.out.println a soma de 1 até 100 é, e aí eu vou mostrar aqui a soma. Vamos ver se vai dar o 5.050. Compilou, executou, 5.050 como resultado, então quer dizer que a soma está correta. E agora vamos montar a mesma coisa, só que agora, ao invés de utilizar o while, vamos utilizar o do while, né? Então vamos fazer lá um salvar como, não mais utilizando o while, utilizando do while. E aí a gente vai fazer o quê? Transformar esse aqui em do while. Esse cara daqui não é aqui, ele vem aqui para baixo, com ponto e vírgula. E a gente tem o nosso do aqui. Tá aí, a gente vai fazer, então ele tem lá o faça, né? A soma do número mais a soma do número com a soma do número com o número, né? A soma do número com o número. É isso aí mesmo que eu tinha que falar. A soma do número com o número vai sendo acumulado dentro da variável soma, a gente vai incrementando e a gente vai fazer até o número se transformar maior que 100 para deixar de ser verdade o nosso laço de repetição. Compilando e executando, e olha lá que bonitinho, resposta também 5.050. E para fazer a implementação com laço for,
Então, vamos fazer a montagem dessa solução utilizando o laço for. Então, utilizando agora o laço for, a gente vai fazer a troca aqui, né? Ao invés de do for, e a gente vai ter aqui a nossa montagem. Primeira coisa, eu posso tirar a declaração do inteiro, do número aqui, né? Eu posso colocar para dentro, se eu quiser. Posso fazer isso daqui. Então, aqui não tenho mais a necessidade, eu só vou deixar a soma sendo declarada ali fora. A minha condição é esse daqui, enquanto o número for menor ou igual a 100. Então, essa é a minha condição. E o incremento também. Vou passar lá para dentro. Agora, eu posso tirar essas partes excedentes. E, belezinha. Agora, a gente tem o nosso for, que começa lá com número igual a 1, número menor que 100, número mais. A gente vai acumular, somatizar tudo isso, e ao final, vamos ver se ele dará a mesma resposta. Compilou, executou, beleza, 5.050 também como resposta, certinho. Então, qualquer uma das formas de resolução com while, com do while ou com o for, está dando certo. O próximo exercício, ele fala o seguinte: apresentar no final o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 500. Então, a gente vai fazer a somatória de todos os números pares entre 1 e 500, inclusive. Começar lá um arquivo novo. Opa, template, main. Vamos salvar isso aqui. Vai ser while, exercício da página 80, letra C. Então, vamos fazer esse exercício daqui. O objetivo dele, então, é fazer a contagem, né, de 1 até 500. Então, primeira coisa, a gente vai ter que ter declarado uma variável para contar começando em 1, e a gente vai controlar no laço até 500, e a gente vai somar os pares. Então, soma dos pares. Só para ficar bem significativo o nome, começando em 0. Vamos montar o nosso laço, né? While. E a gente vai fazer lá, enquanto o nosso número for menor ou igual a 500, eu quero que esse laço aconteça. E o número será incrementado de 1 em 1, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Só que essa soma, ela tem que ser condicionada a alguma coisa. Então, eu posso fazer aqui uma condição e verificar se o número é par. Se o número dividido, e aí a gente vai utilizar o operador resto da divisão, não o operador barra, né? Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, quer dizer que o número é par. Se isso daí for verdade, soma dos pares vai ser mais igual a número. Eu vou totalizar ele. E ao final, a gente vai mandar uma mensagem, né? Vamos mostrar uma mensagem. System.out.println a soma dos pares de 1 até 500 é, e a gente vai apresentar aqui soma dos pares. Tá aí. E a gente mostra aqui a soma dos pares. O nosso programa foi resumido a isso. Então, a gente montou um laço que ele vai de 1, começa em 1 e vai até 500, sendo contado de 1 em 1. Se o número for par, então a gente está dividindo o número por 2. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, indica que é um número par. Se for, a gente vai acumular isso daí.
E aí depois a gente mostra esse total. Vamos ver o que a gente vai ter como resposta. A gente tem lá 62.750. E se a gente quisesse implementar isso aqui com o do while, também fica bem simples, né? Então, transformando esse programa para do while, bem tranquilo também. A gente teria a nossa condição lá para o final, ponto e vírgula, e a gente tem um do aqui no início. É exatamente isso daí. Compilou, executou, 62.750. E se eu quisesse converter isso aqui para um for, ao invés de utilizar o while ou do while, né? Então, convertendo lá para for. For, e a gente vai colocar aqui. Opa, foi demais agora. Eu posso colocar esse número aqui para dentro. Então, posso declarar ele lá, mas garantir a inicialização dele aqui. A nossa condição vai vir para cá. E o nosso incremento vai ali. Isso daqui eu vou tirar. Tiramos. E aí, belezinha, a gente pode fazer dessa forma. Compilou. Executou. A soma 62.750. Posso fazer dessa forma? Posso. E também tem outras maneiras de resolver isso daqui. Uma outra maneira, eu vou salvar, vou fazer aqui no for mesmo, mas é aplicável a qualquer um dos casos, né? Então, vou seguir esse cara daqui ainda, né? Vou colocar aqui uma segunda versão, underline versão 2. Só para mostrar uma outra possível resolução desse cara daqui. Você poderia fazer o seguinte, a gente está começando em 1. E se a gente começasse já no 2? Poderia começar no 2. E ao invés de somar de 1 em 1, e se a gente somasse de 2 em 2? Se a gente falasse que o número agora ele é mais igual a 2, ou número igual a número mais 2, né? Poderia falar. E aí a gente não precisa mais ter o if e ficou mais simples ainda, né? E aí a gente só faz isso daqui e acumula os valores. Será que vai dar certo? Beleza, 62.750. Então, se a gente somar de 2 em 2, a gente vai ter todos os números pares, mas temos que garantir que começamos com um número par, ou o primeiro número par. Nesse caso aqui, a gente poderia começar em 0 ou começar em 1, tanto faz, daria a mesma coisa. E aí, porque somar 0 com qualquer coisa não vai mudar nada, né? Então, pode ser tanto 0 como 2, a gente somando de 2 em 2 vai dar certo. Então, tá aí o nosso exemplo também da totalização. O próximo exercício. O próximo exercício fala o seguinte: efetuar a leitura de 15 valores numéricos inteiros. E no final, apresente o somatório e a média dos valores lidos. Então, a gente tem aí o primeiro que vai precisar da gente repetir o processo de solicitar ao usuário a entrada, a digitação de um valor. Nesse caso, 15 valores, né? A gente quer ler 15 valores numéricos. Então, vamos começar a criar esse aqui é a letra D. Então, arquivo, novo template Java. Vamos começar aqui. Agora, nesse caso daqui, a gente vai fazer o uso do import java.util.scanner. Vai ser necessário scanner. Vamos salvar esse cara. Ele vai ser while exercício 80, letra D. D. Salvar dentro da nossa pastinha. Tá lá. Beleza. E agora que a gente já fez o import do scanner, vamos criar um scanner para a gente, né? Scanner, nosso objeto de leitura leia, igual a new, escanear a entrada do sistema.
Tá aí. Já criamos um scanner para a entrada do sistema. E aí, o que, que acontece? Né? A gente tem que fazer a solicitação de 15 leituras, né? Então, vamos contar, então, de 1 até 15. Vou declarar aqui um int contador. E esse contador começa em 1. Vai ser ele, o nome da variável que eu vou utilizar para contar as repetições, né? O nosso while, que é o nosso laço, ele vai acontecer enquanto o contador for menor ou igual a 15. E a gente vai fazer o contador mais. Então, ele vai contar primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ele vai até o número 15. Perfeito. E agora, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para que o usuário insira um número, né? Então, eu vou fazer lá a solicitação. System .out.print e eu vou pedir para o usuário entrar com o número. E aqui, tananã, vou colocar aqui número dessa forma. Ops. E depois eu vou ler o número. Então, eu preciso declarar uma variável número. Vou declarar ela, vou dar o valor inicial de 0. Número vai ser igual ao meu objeto de leitura leia, e eu vou ler o inteiro. Então, next int. A expectativa é que entre o inteiro. Vamos ver se ele está entrando com 15 inteiros, né? Então, compilei, executei. Olha lá, entre com o primeiro, e eu não gostei já. Eu queria o primeiro número. Aí. Entre com o primeiro número. Eu vou digitar aqui 1, 2, 3, só para ficar na ordem para a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 números realmente, então está tendo aí a entrada de 15 números. Está perfeito, funcionando certinho. Agora, o que, que o exercício pede? Agora, a gente já conseguiu fazer a entrada de 15 números inteiros, e a gente precisa do somatório. Então, vamos fazer o somatório. Preciso aqui de uma variável para acumular a soma. Soma igual a 0. Perfeito. Soma vai ser mais igual a número. Vou acumular aí a soma. Ao final, então aqui ao final, vou apresentar system.out.println a soma é, e eu vou apresentar aqui a soma. Compilou, executou. Vou digitar um mesmo número, porque aí fica fácil de vocês verem se está correta a soma. A soma, então, tem que dar 15, né? Todas as entradas 1, a soma tem que dar 15. Então, está correto, está somando direitinho. Perfeito. O que mais é solicitado? É solicitado a média, né? Então, a gente ainda precisa da média dos valores. Então, vamos agora aqui para a média. A média, ela pode ser inteira? Não, porque pode dar um ponto flutuante. Então, a gente tem que declarar uma variável do tipo double, que vai ser a média. Beleza. E aí a gente vai fazer o cálculo da média. A média, ela é feita dentro do laço? Não, eu preciso fazer após o acúmulo de todos os valores. Após ter rodado e acumulado todos os valores, a média vai ser igual à minha soma dividida por 15. Só que se eu fizer dessa forma, olha só, eu estou pegando aqui, é um tipo double, vai receber inteiro dividido por inteiro. Inteiro dividido por inteiro vai dar resposta inteiro para a gente não quer isso daí. A gente quer que possa ter aí casas decimais. Então, só para que eu não precise fazer um cache, eu vou colocar um ponto
0, transformando o meu 15 de inteiro para double. Agora está tudo tranquilo. Só vou ter que apresentar a média, né? A média é média. Compilando. Eu vou novamente inserir somente os valores 1 para ver se ele vai dar 1 de resposta, né? Na média, né? Soma tem que dar 15, a média tem que dar 1. Perfeito, funcionou. Se executar agora, a gente pode... Aí a soma deu 188 e a média deu 12,53 dízima, né? Perfeito, legal, está funcionando então, e a gente utilizou um while para fazer a resolução. Vamos transformar esse programa em do while, né? Para a gente ver como que ficaria com o do while. Então, convertendo ele para do while, a gente passa lá para baixo, né? Tá aqui. Um espaço, um ponto e vírgula. Aqui a gente coloca do e a mesma coisa. Não tem dor de cabeça de transformar de while para do while. A única diferença é que eu tenho uma garantida aqui, fiel, de que pelo menos uma execução ocorrerá. Compilando, executando, e aí a gente pode... Já errei, né? Vamos ver. Vai dar lá 45 e deu 45 dividido por 15 vai dar 3. Perfeito, funcionou direitinho. Tá legal, funcionando. E se a gente quisesse implementar isso aqui com for? Vamos fazer a implementação com o for. Essa implementação daqui agora é com o laço for. For, aí a gente vai ter alguma coisa, beleza. Condição nossa é essa. A gente vai colocar aqui a inicialização. Vou tirar esse contador daqui, porque não vai precisar mais. E a gente vai colocar também aqui o incremento lá para dentro, né? Tá aí, ó. Perfeito. Então a gente fez um for com o nosso contador começando em 1. Enquanto for menor ou igual a 15, eu vou contar de 1 em 1. Compilando, executando. 15 e 1, beleza, deu certinho aí a nossa contagem e funcionou. Nosso programa também resolvido com o laço for. Vamos para a última, né? A última fala assim: efetuar a leitura de N números e exibir a quantidade de números pares digitados. O programa encerrará quando o usuário digitar 0. Esse caso é bem específico. Com alguns laços, né, ele fica meio estranho. Vamos fazer então a primeira execução. E aí, diferente dos outros, eu vou começar esse aqui pelo do while, porque ele cabe mais dentro do while, a explicação fica mais legal para ele. Então, eu preciso ler N números, ou seja, eu não sei quantos números que eu vou ler um monte de números, e eu quero contar quantos são pares. E agora a gente vai totalizar a quantidade de pares. E ele vai finalizar quando for 0, né? Então, vamos lá começar aqui. Vou iniciar agora um novo programa, porém esse daqui eu já vou começar com do while, exercício da página 80, letra E, e a gente vai começar ele pelo do while, justamente pelas coisas que eu comentei. Se a gente vai ter que fazer a leitura, importe
java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner, vou chamá-lo de Leia, igual a um novo escaneamento da entrada do sistema. Tá aí. Beleza. E agora ele pede o seguinte: efetue a leitura de números, enquanto, né, não for digitado 0. Eu quero ler números, então vou declarar aqui uma variável chamada número, que é o que eu quero, né? Então, número foi declarado aqui. Só que eu tenho que fazer uma leitura, e eu não sei o valor ainda, eu não tenho uma condição que eu possa fazer, porque o meu número não tem valor. E eu não quero dar um número para ele, né? Dar um valor inicial. Vou iniciar aqui o meu do, while, e aí a gente vai ter uma condição. O que eu vou colocar aqui? Bem, por enquanto eu não vou fazer essa condição, vou fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Pediu para fazer a entrada de um número. System.out.print, e aí eu vou informar lá, entre com um número. Só para ficar claro qual que é a ação, né? É aqui, 0 para sair. Então, se digitar 0, vai ter que sair. E aí, agora eu já tenho o meu número, vou ler. Número é igual, meu objeto de leitura, leia, ponto, seu método de entrada de inteiro, nextInt. Tá aí. Legal, agora eu já estou solicitando. Então, beleza, aqui está solicitando. E qual que é a condição? A condição que é descrita aqui é que o programa tem que parar quando o usuário digitar 0. Ou seja, enquanto for diferente de 0, tem que ler. Então, enquanto for diferente de 0, número for diferente. Como que é o diferente? É não igual a 0, ele vai fazer essa leitura. Então, por enquanto, vamos ver se funciona isso daqui. Compilou, realmente não deu erro nenhum, executando, e aí eu vou digitar lá, 4, 5, 6, 1, menos 8, 6, menos alguma coisa, números quaisquer, ele vai digitando, ele aceita qualquer número. E enquanto que ele vai ficar? Ele é um laço condicional, cara, ele vai ficar infinitamente aqui até que eu digite 0. Quando eu digitar 0, ele sai. Então, a ideia desse laço é, eu vou fazer enquanto eu não digitar 0. Está aqui, beleza. E aí o problema está, eu fiz a leitura de um número. Se esse número que foi lido, e aí ele está falando lá para contar os números pares, né? Se o número que for lido, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, ou seja, se ele for par, eu vou contar. E aqui eu vou declarar mais uma variável, pares, começando com 0. Estou contando a quantidade de pares. E aí, beleza, após isso daqui, eu vou colocar lá um system.out.println, e eu vou falar lá, a quantidade de pares digitada foi, dois pontos, espaço, mais pares. Tá aí. Vou pedir para que ele imprima a quantidade de pares. Vamos ver o que acontece, né? Compilou, executou. Eu vou digitar aqui, ó, 1, 3, 5, 7. E agora eu vou digitar 9. 5 números ímpares digitados. Ou seja, tem que ter 0 de resposta. Aí eu vou dar 0 para sair e ele diz que a quantidade digitada tem 1 a mais. Tem 1. Então, na verdade, ele está contando 0. 0 é par. E ele está contando isso daí. Tá aí um problema interessante. Existem várias possibilidades de resolução, né? Você pode colocar no teste do if aqui, se o número for diferente de 0 e ele for par, você conta. Ou você deixa ele contar. E aí você pode fazer o seguinte, ó.
menos, menos. Também é uma outra possibilidade. Você deconta em 1. Não é a mais elegante, mas funciona, né? Então, se eu colocar lá os meus ímpares novamente, de 1 até 10, e colocar o 0, ele vai mostrar que foi o 0. Pô, legal. E agora? Vamos ver se realmente vai funcionar, né? Então, agora, por exemplo, compilando, executando, eu quero falar o seguinte. Vou digitar lá 2, 4, 6, 8 e 0. Então, ele tem que contar, apesar de estarem tendo 5 entradas pares, ele tem que contar 4, porque o 0 não deve de valer. Deu 4, tá certo. Essa daqui é uma possibilidade. Então, esse daqui eu vou manter, tenho menos, menos, para que vocês possam ver, e eu vou fazer uma segunda versão para deixar guardada aqui a resolução, que eu acho que é a mais elegante, a menos POG possível, né? Posso fazer dessa forma, posso, nada me impede, mas também a gente pode fazer de outra maneira. Vamos ver a outra maneira que pode ser resolvida. Eu posso colocar aqui na minha condição que o número não pode ser igual a 0 e o número tem que ser par para ele ter a contagem ocorrendo. Não preciso mais decrementar. Vamos ver se isso daqui resolve o nosso problema com o 0. Compilou, executou, 1, 2, 3, 4, 5, 0. E olha lá, a gente tem realmente 1, 2 pares, e o 0 não foi contabilizado. Beleza, tem 2 números pares que foram utilizados. Perfeito, legal, também pode ser assim. Eu vou utilizar esse modelo daqui para ir para frente com a resolução e a conversão para os demais. Vamos ver agora o que acontece quando eu utilizo um laço while para resolver esse problema. Esse daqui é um caso clássico da necessidade, não necessidade, né? Acho que da, do uso mais apropriado do while, né? Nesse caso, o do while é muito bem aceito e muito inspirador utilizá-lo, né? É bem interessante utilizar esse cara aqui, porque ele funciona bem, porque ele é designado. E agora, e se eu quisesse converter para o laço while? Eu consigo? Consegue. Então, vamos ver como que a gente vai fazer. Então, vou dar lá um salvar como. Esse cara aqui vai ser um laço while. Eu vou tirar aqui versão 2, que não vai ter sentido para a gente por enquanto. E a gente vai fazer esse cara. Agora, então, só mudando o nome. Atualizado. Legal. Agora a gente tem que pegar e jogar essa condição daqui. Ela tem que vir para cá. Cuidado ao fazer isso, porque você não pode deixar esse ponto e vírgula aqui. Tem que tirar o ponto e vírgula. Então, enquanto for diferente de 0. Só que, olha lá, se eu compilar meu programa, ele vai dar um erro aqui falando, olha, a variável número precisa ser inicializada. Ela precisa ter um valor inicial. E aí você pode, por costume, querer vir e colocar um 0 aqui, né? Compila, ele vai dar certo na compilação, porque não é nenhum erro de codificação. E aí, na hora, olá, opa, já deu lá a quantidade de pares digitados 0. Ué, por quê? Porque você inicializou o seu número, né, com 0. Então, se você colocar qualquer coisa diferente de 0, vou colocar 1 aqui só para a gente ver. Compilou, executou. Agora, ele vai pedir lá, entre com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então foram digitados 4 números pares. Então você tem o 8, o 6, o 4 e o 2. 4 números pares, realmente funciona belezinha. O único detalhe importante é que você vai ter que fazer essa montagem. Você vai ter que dar um valor inicial que satisfaça a tua condição para que ele possa entrar. Diferente do laço do while, que você não precisa pensar nisso daí, simplesmente manda executar, porque ele vai executar pelo menos uma vez. Então, esse é um caso clássico, onde o do while é mais interessante, mas que você pode implementar com while facilmente. E aí vem uma pergunta, será que eu consigo fazer esse mesmo esquema com um laço for?
Bem, vamos tentar, né? Então, vamos lá. Vamos tentar realizar a mesma solução, então, utilizando o laço for. Vamos ver agora se com o laço for a gente consegue implementar. O laço for ele é mais apropriado quando você tem faixas de valores que você deseja ir. Então, de tanto a tanto, de tal número a tal número. Isso daí, de tal posição a tal posição. Então, essa é uma característica dele. Mas ele é possível, sim. Então, ser utilizado dessa forma. A gente pode facilmente vir aqui e substituir por for. Se eu vier e colocar aqui um ponto e vírgula e colocar um ponto e vírgula, isso aqui já vai funcionar, você está utilizando um laço for. E aí, olha só que bonitinho, se você compilar, compilou, se você executar, beleza, olha lá. Você digitou 2 números pares, né? Perfeito, funciona. E aí, aqui, o que eu faço, né? Você não tem incremento. Nesse caso, você não tem incremento. O que você pode fazer, e aí eu acho interessante, é isso daqui. Você pode ter a contabilização da entrada do número. Eu preciso fazer que o número seja igual a alguma coisa? Não. Você não precisa, né? Você pode declarar ele aqui dentro, também vai funcionar. Você poderia tirar essa declaração daqui. E olha lá, isso aqui ainda funciona? Compilando, executando. Então, 1, 2, 3. 3 números pares. Também funcionou. Eu posso fazer isso. Tem incremento? Não tem. Não tem incremento. Então, é uma coisa interessante também agora que, nesse caso específico, a gente consegue realizar, mas não tem incremento. Está aí uma possibilidade. Você pode deixar o número declarado fora ou deixar ele declarado dentro, não tem problema nenhum, que vai dar certo. Mas olha só uma coisa, vamos voltar ao que era aqui. Se eu declarar o número aqui e eu tirar isso aqui, como a gente tinha feito. Isso aqui é possível, a gente viu. Eu preciso dar um valor inicial? Ou eu posso deixar sem valor inicial? Na dúvida, faz e compila. E olha lá que legal, você não pode deixar sem dar um valor inicial. Por quê? Porque você tem um teste que acontece antes. O for, ele tem as mesmas características do while, é diferente. O do while, porque ele executa o código dentro e depois ele vai testar. Então, tem tempo do código interno atribuir um valor inicial à variável. Já o for e o while, não, ele já tem um teste logo de início. Por isso, a gente precisa ter um valor inicial das nossas variáveis. Vou deixar dessa forma. Pá, já estou desfazendo demais. Vou deixar dessa forma daqui, com a declaração lá dentro, só para vocês poderem ver esse formato. Não pode esquecer do outro ponto e vírgula, e aqui vai ficar vazio, ó. Não vai ter nada nesse trechinho daqui. Então, vou deixar até aqui um pouco espaçado, só para você poder visualizar que tem que ter, mas não pode colocar nada ali. O que eu coloquei de errado, né? Colocou o if, senhor, no lugar do for ali em cima. Ai, obrigado. Nem tinha percebido. Agradecido. Eu ia ficar olhando durante muito tempo, porque não sei por que eu coloquei if. Porque ficou um F ali, né? Devo ter achado que era um if. É, E aí, olha certeza. só, né? É viagem minha, né? Olha só, dá para fazer dessa forma numa boa, você não precisa colocar incremento, né? O incremento é opcional, cada parte do for é opcional. Aqui a gente pode colocar a variável aqui dentro, porque realmente ela só vai ter existência dentro do laço e ela só serve para você receber o valor e testar ele, só para isso. Então, pode ficar aqui dentro, sem problema nenhum. Então, aqui, mais uma vez, executando, você vai ter lá 2 números pares aqui, funciona direitinho, a entrada está certo. E aí a gente concluiu essa página daqui de exercícios. Não quer dizer que acabou, a gente tem mais. E aí tem mais 4 exercícios. E eu gostaria de que vocês tentassem executar esses exercícios. Apesar de ser chato, eu pediria nesse momento inicial que vocês tentassem fazer com for, com while e com do while.
mas é para vocês tirarem dúvidas, né, de como executar. Se você tiver garantido, eu não tenho problema nenhum. Se você já estiver manjando, está tudo sossegado. Caso contrário, eu pediria fortemente que vocês tentassem fazer a resolução disso daí. Eu vou continuar fazendo essas resoluções para vocês, porque a gente ainda tem mais um tempão aí de aula, então eu vou mandar bala. Mas tentem ir fazendo, tá bom? Vou começar, então, a resolver esses caras. Tem mais alguns exercícios para frente, né? Então, a gente tem mais alguns exercícios. Aí tem uma atividade desafio legalzinha para brincar. Começa com Fibonacci, com fatorial, e aí fica legal. Vamos começar explicando aí o que é o fatorial, né? O fatorial de um número, ele é representado por uma exclamação. Então, por exemplo, quando você tem lá 2 exclamação, é 2 fatorial, você tem 1 vezes 2. E aí o produto disso daí é o fatorial de 2, que é 2. Mais 3. 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. Então, você tem aí que 1 vezes 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 3 fatorial é 6. E o 4? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E aí você vai ter o 6 multiplicado por 4, que vai dar 24. Então, o fatorial de 4 é 24. E o fatorial de 5? Aí já é o resultado do fatorial de 4 vezes o 5, né? Que vai dar, então, 120. E assim por diante. O fatorial é uma fórmula bem fácil de ser montada, é uma multiplicação, ao invés de utilizar, né, a gente utilizou acumuladores para fazer soma, né, somatizar, agora a gente vai fazer produtos, né, a gente vai ficar multiplicando. Então, esse daí é bem tranquilo de ser executado. Agora, então, eu vou resolver esse exercício. Como que a gente pode fazer? Vou mostrar com o que eu acho que é mais fácil, tá bom? E aí depois a gente faz com os outros tipos de laço. Nesse caso específico, então, eu vou iniciar a resolução desse primeiro exercício aqui, da letra A, com a criação da solução com um laço for. Porque eu acho que, para fatorial, o laço for, ele cabe bem. Eu acho que fica legal. Vou, então, iniciar essa resolução daqui. Então, começando lá um arquivo novo, vamos salvar. E agora, com for, a gente vai fazer o exercício, e agora é página 81, exercício da página 81, letra A. Tá aí. Vamos ver aqui o que estava sendo solicitado. Ler um número qualquer e exibir o fatorial do número digitado. Precisamos, então, de um scanner. Então, vamos lá criar o nosso scanner. Import java.util.scanner. Tá aí. Vamos criar o nosso scanner para que a gente possa ler o número. Scanner, leia igual a new scanner. E vamos escanear a entrada do sistema, system.in. Perfeito. E aí a gente está fazendo o quê? Solicitando para que seja lido o número. E aí a gente vai calcular o fatorial desse número. Então, vamos lá. Opa, fui para uma página para baixo. Fui uma página para baixo. Então, vamos declarar uma variável chamada número e uma variável chamada fatorial, para que a gente possa calcular o fatorial. Como que a gente vai proceder? System.out.print e a gente vai mandar uma mensagem para o nosso usuário. Entre com um número para calcular o fatorial. Entre com um número para calcular o fatorial. E aí a gente vai ler esse valor. Número recebe o meu objeto de leitura leia, ponto, o seu método de entrada de inteiro, nextInt. Tá aí. Agora que eu já sei o número, eu tenho que fazer um laço que vai de 1 até esse número, né? Então, eu vou declarar mais uma variável para ir contando de 1 até o número. Então, eu vou declarar aqui uma variável para a gente contar de 1 até o número. Vou colocar na ordem da utilização. Comecei lá com um contador. Mas eu preciso declarar esse contador aqui? Bem,
Não. Eu posso fazer dentro do meu laço. Então, eu posso, no caso, a gente já estava com a ideia de utilizar o for, e aí eu posso fazer aqui o meu contador, então aqui, int contador começando em 1, e ele vai ser até contador quando ele chegar no número que eu quero, porque o fatorial, ele ainda multiplica pelo próprio número, né? Então, o fatorial de 5 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E aí, eu vou fazer o meu contador ser incrementado, contador ser incrementado de 1 em 1. Perfeito, tá aí. E agora? Bem, agora eu tenho que fazer a multiplicação disso daí e acumular em uma variável. Eu posso pegar e falar que fatorial é igual ao fatorial multiplicado pelo meu contador, que vai ser o iterador de 1 até o número objetivo. Só que isso daqui vai dar um erro. E qual que é o erro que a gente vai ter? O fatorial não foi inicializado, então eu preciso dar um valor. E tomem cuidado, não é porque sempre a gente coloca zero que deve de ser zero para todo mundo. Vou colocar zero aqui. E aí o que acontece quando eu coloco zero, né? Você compila e dá tudo certo. E aí fala assim, tá funcionando. E aí você vem e faz assim, system.out.print ln, e aí você quer imprimir aqui, ó, barra n, o fatorial é, e a gente vai imprimir o fatorial. Compilou, tá perfeito o nosso programa, não tem nenhum erro de codificação, porém, vamos, sei lá, calcular o fatorial de 5, tem que dar 120. Ele vai mostrar zero para você. Aí você fala, nossa, por que deu zero? Aí você vai, sei lá, vou tentar aqui, fatorial do número 4. Deu zero, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, não pode começar com zero. Você tem que colocar aqui. Quando é soma, qualquer número somado com zero é o próprio número. Quando é produto, quando é multiplicação, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, eu vou iniciar aqui com 1. Beleza? E aí a gente pode fazer isso daqui. Compilou, executou, fatorial de 5 é 120, fatorial de 4 é 24. Perfeito. E isso daqui também pode ser contraído. Então, essa escrita daqui, ela pode ser contraída. Então, vou deixar aqui ela, e eu posso falar que isso daqui ainda pode ser contraído dessa forma. Fatorial vezes igual contador. Você pode escrever dessa forma, que é exatamente a mesma forma de escrever aqui. O fatorial é igual a fatorial vezes o contador. Tanto faz uma forma ou outra. O importante é, se você ver isso daqui, você sabe que é isso, e você, olhando isso daqui, você sabe que pode ser escrito dessa forma, e está tudo certo, que os dois são iguais, e aí não tem mais problema nenhum. O laço for, nesse caso, faz muito sentido para a gente utilizar, né? Fica bem tranquilo. Mas só ele? Não, a gente pode desenvolver aí com outros. Vamos desenvolver isso aqui com while. Então, salvar como esse cara, e agora a gente vai fazer com o laço while. Então, vamos fazer lá com o laço while. Beleza. O que eu preciso fazer? Trocar aqui de for para while. E aí o que acontece? Esse cara não pode ser declarado dentro, ele tem que ser declarado fora. Então, o meu contador, ele tem que começar com 1, então eu vou colocar ele para fora do laço. Vou colocar aqui, novamente, como eu disse, na ordem de utilização. Tá lá, bonitinho. E o meu incremento também tem que ir para fora aqui dos parênteses. Eu vou colocar ele aqui. Você ainda, se você perceber, você ainda pode fazer uma diminuição ainda nessa linha, né? Essa linha daqui, você está fazendo isso. Cadê? Só para... Você ainda pode colocar aqui, ó. É a mesma coisa do que escrever separadamente, tá bom?
Só para ter noção, você pode contrair bem escrevendo fatorial vezes igual contador mais mais. É exatamente falar que você está fazendo a multiplicação, acumulando dentro de fatorial, e você está incrementando o contador. Mesma coisa. Estou mostrando de uma forma e estou mostrando da outra forma. Qual você deve de optar em fazer? Você escolhe. É gosto do freguês. Não tem problema nenhum. Essa daqui eu tenho certeza que é mais difícil de ver e de entender, né? De você bater o olho e saber o que está acontecendo. Mas é possível ser escrito dessa forma. Estou colocando aqui não para que você utilize dessa forma, mas para que você saiba que é possível ser escrito. Tanto é que estou deixando de comentário do lado aqui a outra forma de escrever. Tem outras? Tem. Eu ainda posso estender mais o mais, né? Posso colocar aqui contador é igual ao contador mais 1, ou contador mais igual a 1. Tanto faz, também vai dar a mesma coisa. Compilando, deu certo, executando, e aí vamos tentar agora de 6. O fatorial de 6 é 720, tá lá, fatorial de 6, 720, bonitinho, funcionou. E aí a gente fez com o while, viu que funciona, belezinha, e a gente pode experimentar agora fazer isso aqui com do while. Vamos resolver agora com do while. E aí, como que ficaria isso aqui com do while? Primeiro, você coloca do aqui, e essa condição vem aqui para o final, né? Feito aí. Pronto. Difícil desse jeito. Mas vamos ver se funcionou, né? Daqui a pouco tem algum probleminha. Compilou e... tem que corrigir o nome, né? Agora sim, compilou. Belezinha, sem problemas. Executando. Olha lá, fatorial de 5 vai ser 120, tá certo. Fatorial de 6, 720, também tá certo e tá funcionando aí. Legal, também pode ser feito isso daí, o do while, mesma forma de implementação do que o while, só muda aonde você coloca. Legal, resolvemos o primeiro exercício, né? E aí a gente colocou as várias formas de resolução. Tanto resolvido com for, que eu acho que é o mais fácil para resolver esse exercício, como com while, como com do while. Aí temos um próximo exercício. Elaborar um programa que efetue a leitura de valores positivos inteiros até que um valor negativo seja informado. Ao final, deverão ser apresentados o maior e o menor dos valores informados. Então você tem que ficar lendo aqui valores positivos, né? E ele falou aqui do zero, né? Ele falou que se for negativo. Então, você pode optar, se você quer jogar o zero para o lado dos positivos, o zero é neutro, né? Mas você pode optar, se você quer jogar para o lado dos positivos ou jogar para o lado dos negativos, fica a gosto do freguês, não tem encrenca nenhuma. Vamos fazer a estrutura do nosso programa e a gente decide lá o que a gente vai optar, né? Então, vamos começar a criação aqui. Um arquivo novo, vou salvar. A gente vai fazer ele inicialmente com while, exercício da página 81, esse aqui é a letra B. Tá aí, exercício da página 81, letra B. Vamos ver agora como que pode ficar o nosso programa. Ele pede, então, para entrar com valores. Se pede para entrar com valores, vou fazer o uso do meu scanner. Então, preciso importar o pacote adequado. Importe java.util.scanner. Importei o meu scanner. Preciso criar esse objeto aí para a gente poder utilizar. Scanner, leia, igual a new, scanner, e a gente escaneia a entrada do sistema, system.in. Tá aí. A gente já fez aí o scanner para ficar lendo a entrada do sistema. E aí ele fala o seguinte: elaborar um programa que faça a leitura de valores positivos. Então a gente tem um laço que é condicional, que ele vai ficar lendo. Então a gente vai ler número. Esse caso também é um caso clássico que seria mais fácil resolvê-lo com o do while, né? Mas tanto faz, qualquer um a gente consegue resolver. Vamos ver lá, então vou criar aqui uma variável número, que é o que eu quero ler. E aí a gente vai começar com números positivos. Ele vai falar o seguinte, para ler
números positivos, até que um valor negativo seja digitado. Então, quando um valor negativo for digitado, e aí eu estou jogando 0 para o lado dos positivos, beleza? É só para vocês terem noção aqui do que eu estou fazendo. Vamos criar lá a minha condição, né? O laço condicional, while, aí a gente abre o bloco, beleza. E aqui, enquanto o meu número for maior ou igual a 0. Enquanto ele for maior ou igual a 0, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a leitura de números. Então, vamos mandar uma mensagem para o usuário, system.out.print, e eu vou mandar uma mensagem para o usuário saber o que ele tem que fazer, né? Entre com um número. Só que eu ainda vou informar uma coisinha a mais para ajudar o meu usuário, né? Negativo para sair, para ficar fácil dele entender o que está acontecendo. E agora eu vou ler número. Número vai receber o meu objeto de leitura leia, ponto, seu método nextInt para ler o inteiro. Tá aí. Então, a gente já está lendo números, né? Então, a gente vai ficar lendo números até quando? Até quando for digitado um valor negativo. Na hora que for digitado um valor negativo, ele para de ler. Por quê? A condição do meu laço é enquanto o número for maior ou igual a 0. Então, entrando com -1, -2, -3, qualquer número negativo, eu tenho certeza absoluta que ele vai parar de executar. E a gente tem aqui que elaborar um programa para fazer a leitura de números positivos até que um negativo seja informado. Ao final, devem de ser apresentados o maior e o menor. Então, eu preciso descobrir quem que é o maior e quem que é o menor. Então, vamos começar aqui. Primeiro passo, eu vou declarar essas variáveis. Maior e menor. E aí, a gente tem um problema. Quem que é maior e quem que é menor, né? Bom, começou uma treta muito grande. Porque aqui temos um problema muito grande. Eu não sei quando que ocorre a primeira leitura. A primeira leitura é um problema gigante, né? Se na primeira leitura do número, né, ele já for 0, todo mundo é 0. Mas como que eu sei que é a primeira leitura, né? Porque, vamos imaginar, eu tenho aqui o meu pool de números. Não tenho nenhum número lido. Li o primeiro número. Esse número lido, ele é o maior e ele é o menor. Li um segundo número. A partir do momento que eu li o segundo número, eu posso fazer comparação com o anterior para ver qual que é maior e qual que é o menor. E aí eu consigo decidir. Mas na primeira leitura eu não tenho como tomar essa decisão. Para tanto, a gente tem um problema aí quando a gente está fazendo esse esquema de leitura. A primeira leitura funciona, mas como eu não tenho um contador de quantos que eu vou ler, eu não sei qual que foi a minha primeira leitura. E aí? Bem, eu acho que é muito fácil a gente imaginar isso daí. A gente pode criar algumas soluções. E se você colocasse um controle para dizer se é a primeira leitura ou se não é a primeira leitura, né? Se passou. Você pode criar. Eu vou criar aqui uma variável boolean, somente para forçar a utilização do boolean, que todo mundo tem muito medo desse negócio. O boolean é tão simples de ser utilizado, né? Boolean. Primeira leitura. Primeira leitura, vou colocar aqui true. Então, criei uma variável com um nome grande, justamente para ser significativo, né? Primeira leitura. E aí eu vou fazer um teste aqui, ó. If alguma coisa. Se for a primeira leitura, ou seja, se for a primeira vez que eu estou lendo, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o maior vai ser igual ao menor, que vai ser igual ao número que eu li. Então, os dois vão receber aí o maior e menor. Isso aqui seria a mesma coisa que falar maior é igual a número e menor igual a número. Se eu falar de um jeito ou de outro, o resultado é o mesmo. Os dois indicam a mesma coisa. Só que após fazer essa informação, não é mais a primeira leitura. Então, o que acontece?
primeira leitura tem que deixar de ser verdadeira. Estou jogando ela para false. Aí, ó. Joguei ela para false. Não é mais a primeira leitura. Agora, se não é a primeira leitura, o que eu posso fazer aqui? Bem, se não é, eu vou fazer a comparação. E aí eu vou testar. If alguma coisa, farei aqui. Qual que é a minha primeira comparação? O que eu tenho que comparar? Se o número que eu estou lendo for maior que o maior número que eu já li, se o número que eu estou lendo agora for maior que o maior número que eu já li, esse daí será o maior. Então, o maior recebe número. E a mesma coisa eu vou fazer agora para o menor. Se o número que eu estou lendo for menor que o menor número que eu já li, o menor recebe o número que a gente está lendo nesse exato momento. Só para ficar um pouco mais visível, né? Mais organizado. Tá aí, ó. Acho que fica mais fácil de ver, então, aqui. Quando é a primeira leitura, o maior e o menor é o primeiro número que a gente leu. Se não é mais a primeira leitura, então eu vou testar. Se o número que eu estou lendo é maior que o maior que eu já tinha guardado, esse é o maior agora. Então, eu atualizo o maior. A mesma coisa eu testo para o menor. Se o número que eu li é menor que o menor número que eu tenho, esse número que eu acabei de ler, ele é o menor de todos. Então, eu atualizo lá a minha variável que guarda a informação do menor. Após isso daí, acabou aqui o nosso laço while, e a gente vai fazer o quê? A impressão. System.out.println o maior número lido é o maior. E o menor número lido é o menor. Tá aí, ó, aqui legalzinho. Vamos testar. Compilou, eu tenho o que precisa ser inicializado, né? Então, vamos dar um valor aqui. Beleza. Joia. Compilou, funcionou, e agora a gente vai executar. Vamos começar. Se eu digitar um número negativo, menos 7. Deu que era o menos 7. Tem um probleminha aí que a gente tem que trabalhar. Mas beleza, vamos continuar por enquanto. Vamos ver agora aqui, executando. Vou digitar lá, 4, 8, 2, 1, 9. Então, o maior número tem que ser o 9 e o menor tem que ser 1. Eu acho que ainda tem um erro aqui, mas vamos ver. Vou colocar lá menos 4 para sair. E aí, puxa, é verdade, olha lá. Ele está colocando menos 4. Ele não está colocando 1. Então, eu tenho um probleminha aqui que está no meu negativo, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte. Esse daqui tem um teste a mais que eu tenho que fazer. Vou colocar esse teste aqui. If alguma coisa, eu farei algum código. Se número for menor que 0, eu vou fazer o quê? Eu vou sair disso daqui. Vou dar um break. Simples desse jeito. Compilou. Executou. Se eu começar lá com menos 4, mostrou 0. Não teve nenhum número lido, né? Executando de novo. Agora tenho lá o 1 e o 9. O 1 é o menor e o 9 é o maior. Beleza. E olha só que legal. Se lembra do break que eu falei para vocês? Usem, mas usem com consciência.
não utilizar break aqui. Eu poderia fazer, colocar toda essa estrutura dentro de um if, testando. Se o número é maior ou igual a 0, eu faço todos esses testes. Se não, eu pulo. Poderia fazer isso. Igor, seja bem-vindo. Eu estou rezando aqui também para que não acabe a energia, porque tá dando uns ventos fortes e chovendo, viu? Vamos ver, vamos torcer para ver se a gente consegue fechar aí. Falta alguns minutinhos, né? Então, esse daqui é um uso inteligente, né? Caso o número digitado seja menor que 0, quer dizer então que eu não preciso mais fazer nada, eu paro, quebro a minha estrutura de repetição e ele vai vir e imprimir aqui. Como eu inicializei o maior e o menor como valores negativos, -1, pronto, é isso daí que vai ter como resposta. E o resto está funcionando bonitinho. E se a gente quisesse converter isso daqui para do while, funciona? Funciona também. Então vamos ver como que ficaria aqui a conversão do que a gente fez para do while, né? Salvar como? Fazer lá o do while. Belezinha. Vamos montar o nosso do while. Então aqui nesse local eu teria o do e lá no final, no fechamento dessa chave, eu teria o while. Já tenho ele escrito. Tá lá. Será que só essa mudança daqui, né? Olha lá, só fiz essa mudança aqui para ver do lá na frente e o while lá embaixo. Vamos ver se só com isso daqui já resolve. Compilou, executou. Vou colocar lá um valor negativo. Já testei com -7, -5 agora. Ficou como 0, então tá certo essa parte. Vamos ver agora se eu digitar 5, 7, 3, -1. Então o 3 é o menor, o 7 é o maior e -1 saiu. Beleza, também funcionou. Estranho vai ficar com a resolução feita com for, mas funciona numa boa também. Vamos fazer lá, arquivo, salvar como, e vamos transformar isso aqui em for. E aí agora a gente vai transformar isso aqui num for. E beleza, o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa condição lá no for. Legal, olha lá, a gente já colocou a condição no for. Preciso fazer mais alguma coisa? Não, a variável já está declarada lá em cima, está tudo certo, é um for, vai funcionar. Belezinha, compilou, rodou, e olha lá, 5, 8, 1, -9, e aí ficou o 8 e 1. Se a gente inicializar e jogar lá um número negativo logo de cara, a gente tem 0 como resposta, e aí também deu certo e ficou bacana, e a gente obteve. Não é muito comum você ver isso daqui, mas é possível, e é mais essa a ideia. Para vocês ainda ficou a resolução desses dois exercícios daqui, e aí na aula que vem eu resolvo esses dois exercícios. Tem mais alguns desafios aqui para a felicidade do André, se eu acredito bem, Fibonacci. De nada, André, eu sei que você vai ficar muito feliz comigo. Tem aí também, eu acho que para o For tem mais alguns exercícios, né? Aqui tem uma atividade desafio também mais para frente, na página 87. Não precisa xingar, não. Na página 90 também tem mais uns exercíciozinhos para a gente testar e ver como funciona, e mais aqui também um outro exercício bem bacana, um desafio bacaninha para ser feito aí e testado. E aí acabou essa brincadeira de laços. Deixa eu mostrar rapidamente, antes do término da aula, a gente já está bem no finalzinho, né? Mas eu quero mostrar a lista de exercícios para vocês. A gente tem uma lista nova de exercícios, essa lista é uma lista grande, né? Ela tem 65 exercícios, não 63, como eu tinha achado, 65 exercícios. É exercício a dar com pau e ela é formada, desenhada assim. São os exercícios mais básicos até os mais difíceis. Então a gente começa dos mais fáceis para os mais difíceis. Jéssica, eu também tô nessa aqui, eu tô na expectativa, porque já piscou várias vezes, estou morrendo de medo de acabar a energia aqui também, antes do término da aula, mas está tranquilo, minha querida. Vamos lá. Aqui eu tenho os exercícios basicões, Nossa, então é faz... porque aqui eu tô só no 4G e no notebook.
Então, A hora que acabar a bateria do celular... Não, ouve aí que daqui a pouco eu já disponibilizo no YouTube para vocês. Aí vocês vão poder assistir numa boa depois desse trechinho final. Aqui, então, os exercícios eles começam do mais fácil indo para o mais difícil. É sequencial isso daqui e é evolutivo. Então, por isso que é tão grande o negócio, que a gente vai passo a passo e vai englobando cada vez mais coisas. E aí a primeira parte da apostila termina lá no exercício de número 24. A partir do 25, já começa a gente a trabalhar com sequências de números usando laço. Então, a gente quer montar algumas coisas especiais. Aí tem lá, eu quero fazer essa montagem, onde eu tenho 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero saber. Então, isso daqui é para fazer aninhamento de for, ou aninhamento de laços. Você fazer um laço dentro de outro laço. Como que você vai poder montar? E aqui você tem várias formas de montagem para que você possa experimentar, né, como que isso daqui vai sair. Tem algumas outras possibilidades, mas é sempre um laço dentro de outro laço, e aí tem várias questões. Agora, tem algumas sequências que é para você montar utilizando apenas um laço, mas é um laço somente para criar a sequência. Por quê? Porque eu falo aqui o seguinte, escreva um programa que solicite para o usuário a quantidade de termos, valide essa entrada. Então, se for negativo, você tem que pedir uma nova entrada. Se for zero, você finaliza o programa. Se for positivo, aí você faz a sequência. Na sequência, é para utilizar apenas um laço. Qual laço você vai utilizar? Qualquer que você quiser, mas tem que ser apenas um. Você não pode usar um de cada. É um laço e só. Só um for ou somente um while ou somente um do while. Você não pode utilizar mais do que um laço de repetição para fazer essas montagens daqui. Então, eu vou pedir, por exemplo, 10. Ele tem que montar aqui, ó, de 1 ao 10. Aí eu peço lá 10. Ele vai ter que fazer do 0 até o 18. Aqui, eu peço 10. Ele vai fazer do 1 até o 19. Eu estou chutando, eu acho que vai dar 10 elementos aí. Aí aqui tem alguns valores que vai mudando as sequências. E aí a brincadeira é você tentar descobrir. Tem um caso aqui que vai dar algum chabu estranho. E aí, um que é bem legal, que dá muito trabalho, é o último, que é o 40. Por exemplo, eu entro com 20. Ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Aí eu entro, sei lá, com 5. Ele faz 1, 2, 3, 2, 1. E aí você montar isso daí com apenas um laço é um trabalho bem interessante e bem legal. Tá aí a coisa que vai dar trabalho para vocês. Depois vem aqui as sequências famosas, né? Aí tem fatorial, tem primos, tem Fibonacci, tem os números perfeitos, tem a sequência de Hit, e aí a gente começa a misturar tudo isso, e aí são os exercícios mais bacaninhas. Aqui eu peço desculpa, foi só porque na hora de converter para PDF, eu acho que ele perdeu o espaçamento que tinha, mas é 1 sobre 2, 4 sobre 3, 6 sobre 5, 8 sobre 7, 10 sobre 9, 12 sobre 11. E aí a mesma coisa nos outros, foi porque eu fiz, eu acho que no LibreOffice, na hora de converter para PDF, deu alguns probleminhas. Mas é essa a ideia daí. E são algumas sequências famosas. É uma atividade para que vocês possam desenvolver e tirar dúvidas e criar dúvidas novas, né? E tentar resolver os problemas. Eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, não importa se for aí no final de semana, pode mandar mensagem. E aí, assim que eu ver, eu tento responder o mais rápido possível para vocês, tá bom? Desejo para vocês um ótimo finalzão de semana. Aproveitem, descansem. Se possível, já resolvam lá o negócio do Enad também, já vejam isso daí. E semana que vem a gente continua, tá bom? Beijo e abraço para vocês.